Então é muito bom estarmos de volta, de regresso, para continuarmos a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, em nome de Jesus. Eu, antes de ir embora, eu lancei um desafio aos irmãos, não sei se se lembram, para examinarem minuciosamente o vosso Cordeiro Pascal, o sacrifício pascal, para examinarem o Cordeiro. Quem é que examinou o Cordeiro? Amém? Foi um desafio que deixei aqui aos irmãos. Sabe que Jesus é o Cordeiro, amém? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É Ele. Mas curiosamente, durante muito tempo, enquanto ele andou aqui na terra, ele dizia às pessoas que o meu tempo ainda não é chegado. O meu tempo ainda não é chegado. Quando ele expulsava demónios nas pessoas, os demónios às vezes mencionavam a sua verdadeira identidade. E ele dizia: cala-te, o meu tempo ainda não é chegado. Não é? E assim foi realmente. Mas quando o tempo chegou, ele foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E esse tempo, aos olhos dos homens, esse tempo está em Mateus 21, versículos 8 e 9. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, que nós possamos edificar os nossos corações na Tua palavra, tal ela é, Senhor, para que a nossa fé não falhe, Senhor, e para que Tu possas agir em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus 21, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos aí? Ok. Então, uma grande multidão estendia as suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. Outros punham as suas túnicas no chão, etc. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ali, o tempo do Senhor tinha chegado. E já vão ver, já vão entender porque estamos a dizer isso. Sabe, eu acredito que esse foi um dos eventos mais dramáticos da vida do Senhor Jesus, como homem aqui na terra. Ele tinha chegado, ele sabia, embora os outros não soubessem, mas ele sabia, tinha chegado aos 3 últimos dias do seu ministério na terra, não é? E ele tinha-se guardado, tinha evitado de dizer a toda a gente que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele sempre falava do Pai, amém? E além daquela mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana lá no poço, Jesus não disse a mais ninguém de que ele era o Messias, de que ele era o Salvador, amém? De que ele era o escolhido de Israel para remir os pecados da humanidade. Os discípulos que andavam com ele sabiam-no, por intuição ou por revelação divina em seus corações. Deus falou com ele, Deus sabia quem era Jesus, não é? Então, por isso mesmo, Jesus um dia, andando com os seus discípulos, Jesus perguntou: o que é que as pessoas... Meus queridos, digam uma coisa, o que é que as pessoas nas aldeias, na cidade, dizem que eu sou? Não é? O que é que eles dizem? Eles responderam assim: olha, o consenso comum, a ideia comum das pessoas, de que tu talvez sejas João Batista ressuscitado, tu sejas talvez profeta Elias ressuscitado, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Mas talvez ninguém disse que ele era o Messias. Agora, Jesus perguntou a Pedro, o apóstolo Pedro, quem Pedro achava que Jesus era? E Pedro respondeu, Mateus 16, versículos 16 e 17. Pedro respondeu o seguinte para o Senhor Jesus, ok? Diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Não é tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo é o ungido, não é? O ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus, a humanidade dele, lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão. Bar-Jonas, algumas Bíblias dizem, outros filhos de Jonas, que é mesmo, Bar é filho em hebraico. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus.
repito, os discípulos sabiam quem era Jesus, que Jesus era o Messias, por revelação divina de Deus. Amém? E aqui Jesus confirma isso. Ou seja, aquilo que vocês tinham no vosso coração, aquilo que o vosso coração dizia que eu era, que eu sou, é isso mesmo. É de Deus, foi o Pai que vos revelou. Então, quando em outras ocasiões, como nós já vimos, expulsar demónios, etc., os demónios saíam, gritavam, chiavam, identificando na sua verdadeira identidade, Jesus mandava-os calar e dizia: olha, calai-vos, porque o meu tempo ainda não é chegado. O meu tempo ainda não é chegado. Mas agora, naquela entrada triunfal em Jerusalém, Jesus sabia que o seu tempo tinha chegado. 3 dias depois, ele estaria na cruz para cumprir o plano da salvação do Senhor. Assim, durante 3 anos, depois do batismo de João Batista no Rio Jordão, Jesus passou por todo Israel, ensinou, pregou, falou de Deus, falou da salvação a todas as pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? E agora, nesse momento, ele entrava em Jerusalém para finalmente cumprir. O seu tempo tinha chegado. Jesus tinha operado os sinais, maravilhas, milagres, cumpriu com as escrituras do Antigo Testamento. Aleluia. E assim, ele sabia que ele era o Redentor. Ele sabia que as pessoas iam saber que ele era o Redentor, não é? Porque durante 3 dias ele seria examinado pelos homens. Não foi assim? Foi por sumo sacerdote, foi por Pilato, foi por sumo sacerdote, foi julgado. Os homens sempre a examiná-lo, não é? Durante 3 dias, não é? Antes da sua crucificação. Agora deixa-me voltar um bocadinho atrás. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não é? E isto, Cordeiro de Deus, é muito mais do que apenas um nome ou um título. Cordeiro de Deus tem uma conexão, carrega um enorme significado profético dos planos eternos de Deus para a humanidade. É forte, é um nome muito forte. E as instruções de Deus no Antigo Testamento era que antes do cordeiro, sabe que matavam um cordeiro em sacrifício, não é? Antes desse cordeiro ser morto em sacrifício pelos pecados dos homens, etc., o cordeiro tinha que ser examinado durante 3 dias para ver que não tinha nem mancha, nem ruga, nem defeito, nem doença alguma. Tinha que ser o melhor do rebanho, não é? Ele tinha que ser cuidadosamente examinado a fim de se certificarem de que realmente aquele cordeiro estava pronto para ser sacrificado, que Deus ia aceitar aquela oferta, aquele sacrifício. E é um cordeiro sem manchas nem rugas, como diz a Bíblia, sem doença. E essa examinação, repito, tinha que ser feita durante 3 dias. Vamos ver aqui, quando Deus falou isso. Falou a Moisés quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, em Êxodo 12, versículos 3 até 6. Êxodo 12, 3 a 6. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos e os guardareis até o dia 14, ou seja, 10 a 14, né? 10 é escolhido, durante 3 dias é examinado, depois no dia seguinte é morto. Deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolará à tarde. Naquela tarde, milhões de facas israelitas brilharam ao sol e cortaram, não, a garganta
dos cordeiros sacrificados. E assim, amado, toda a gente do povo de Israel, homens bons, homens maus, famílias grandes, famílias pequenas, homens ricos, homens pobres, todos eles estavam preparados. Cada família tinha de escolher o melhor cordeiro possível para o sacrificar ao Senhor pelos seus pecados. O sangue era aplicado nas vergas das portas, etc., para que a morte passasse por cima, não é? E depois, ao fim de 3 dias, o cordeiro era morto, com o sangue aplicado, e agora era assado, não cozido, assado no fogo, aquele fogo, o ser assado no fogo, representa Jesus na cruz, não é? E tinha de ser comido, nada podia sobrar. Muito bem. Agora, é claro, esse cordeiro representava o Senhor Jesus, ou não? Ele é que é o cordeiro, não é? Apontava para Jesus, que é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu por si e por mim. E tal como o sangue daquele cordeiro, que quando aplicado nas portas e nas vergas, etc., das casas, amém? Os livrava da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte eterna. Amém? Assim também eles comeram do cordeiro, aplicaram o sangue, comeram o cordeiro, atravessaram o mar vermelho. Assim também nós, não é? Jesus morreu por nós, pelo seu sangue nós somos salvos, arranca-nos da morte eterna, e assim também nós atravessamos o mar vermelho, deixamos a vida deste mundo, nascemos de novo para a novidade de vida com Deus, amém? Para nós começarmos a crescer em Deus. E tal como os filhos de Israel comeram esse cordeiro pascal, também nós o tomamos em nós, quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Irmão, isto não tem nada a ver com religião. A religião acha que Jesus não chega. Tem que haver mais pessoas, tem que haver mais identidades. Só não pode. Não, é Ele e mais ninguém. Jesus é o Senhor e o Salvador. Amém? Agora, bendito seja o seu santo nome. Assim como os inimigos de Israel, os soldados egípcios que morreram afogados no Mar Vermelho, também nós, quando caminhamos com o Senhor, quando nascemos de novo, o Senhor nos protege de forma que nós muitas vezes nem entendemos, nem nos apercebemos. Porquê? Mas um dia vamos saber. O Senhor sabe, amém? Assim, amados, Deus encontra-se com um homem que vem ofertar um cordeiro em sacrifício. Deus encontra com essa pessoa no lugar onde o cordeiro é ofertado, no altar ali. Em Levíticos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte. Levíticos 1, 3. Ok. O Senhor diz: se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor, porque ali o Senhor se encontrava com a pessoa. Amém? Assim, esse cordeiro para o sacrifício, depois de ser examinado pela quem ia ofertá-lo durante 3 dias, ele tinha que levar o cordeiro ao sacerdote, e mais uma vez o sacerdote tinha de certificar-se de que realmente aquele animal era perfeito, estava pronto e seria aceito a Deus aquele sacrifício. Não tinha mancha, nem ruga, não tinha nada disso. Ok, muito bem. Após a aprovação do sacerdote, o animal então era degolado e ofertado ao Senhor. Aleluia. E do mesmo modo, o Senhor não foi apenas examinado pelas multidões durante 3 dias depois de entrar em Israel, mas eu quero dizer aos irmãos que, com tantas e muitas acusações dos religiosos, porque Jesus é assim, Jesus assado, Jesus frito, Jesus cozido, ele não é nada filho de Deus, ele é um mentiroso, ele é não sei o quê, ele é um beberrão, ele anda com os pecadores, ele senta a mesa dos pecadores, ele não sei o quê, tanta coisa que os religiosos têm sempre a apontar o dedo para alguém. Por isso é que são religiosos, não é? E então, mas Jesus durante aqueles dias foi achado perfeito. Pilatos não lavou as mãos, ele foi achado perfeito. Eu não vejo falha nenhuma nele. Mas mesmo aqueles que o aceitaram no primeiro dia da sua entrada em Jerusalém, Hosana naquele que vem em nome do Senhor, não é? Aqueles 3 dias depois diziam: crucificam, crucificam. Os homens são assim. Então,
Agora, notem o seguinte, amados, que Deus não força nenhum homem, não obriga ninguém, as pessoas não são coagidas para aceitarem Jesus nas suas vidas. Deus diz: olha, eu ponho vida e morte, bênção e maldição, tu escolhes. Deus diz: eu aconselho-te que escolhes vida, que é Jesus, mas tu escolhes. Deus não torce o braço a ninguém. A religião torce, tem que ser assim, tem que ser assado, é as formas dos homens, mas Deus é muito superior a essas coisas. Amém? 3 dias ele foi examinado pelos homens. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, amados: os primeiros 30 anos da sua vida, 30, desde que ele nasceu até o dia que ele foi batizado por João Batista, ele foi examinado por Deus, para ver se ele se comportaria, ele aguentaria a opressão, as dificuldades, para que fosse realmente o cordeiro perfeito para o sacrifício. 30 anos Deus estava a examiná-lo, não é? Para o sacrifício. E assim, a salvação que nós temos em Jesus também não é forçada. Nós ouvimos o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós acreditamos e nós convidamos Jesus a entrar em nossas vidas. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a partir de então, atravessamos o Mar Vermelho, caminhamos com Ele, em novidade de vida, seguimos-lo, caminhamos com Ele, seguimos as suas instruções, amém? E o servimos para a sua glória, e nós temos aquela comunhão. Não é religião, mas é relacionamento com Jesus, não é? Todos os dias com o Senhor. E fazemos isso de livre vontade, de livre escolha. Assim também caminhamos com Deus, porque Ele é um cavalheiro. Deus é um cavalheiro, sabe? Gentleman, como diz em inglês. Perfeito gentleman, perfeito cavalheiro. Deus não obriga ninguém. Ele aconselha: olha, se fores assim, 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 dá-nos conselhos bons para as nossas vidas. Eu vou poder estar contigo, eu vou poder operar a teu favor, eu vou poder guardar-te, sei lá mais coisas. Amém? Mas se não, também infelizmente por causa da tua escolha, isto e aquilo outro também vão acontecer, e eu nada poderei fazer porque tu não me escolheste, e eu não vou invadir um espaço onde eu não sou bem-vindo. Amém? Agora, eu quero dizer o seguinte, amados, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para quem quiser, para quem crer, para quem aceitar. Se não aceitar, bem, mas não diga depois, naquele dia, que eu não sabia, não é? Vai você a um tribunal dizer que não sabia. Isto não vale um tribunal. É a lei e ponto. Amém? E agora, a pessoa que oferta o sacrifício, o cordeiro, como eu disse, Deus promete encontrar-se com ele no lugar da oferta, onde o cordeiro é ofertado. Amém? E onde o homem estava a ofertar, ali Deus se encontrava, ali Deus falava, Deus, com o coração do homem, aí sentia a presença de Deus, aí sentia o perdão de Deus, etc, etc. Nos nossos dias, o ponto de encontro com Deus é na cruz, onde o cordeiro foi sacrificado. É na cruz onde nós nos encontramos com o Senhor. Amém? E por si próprio, eu como homem sou incapaz, não consigo na minha força aproximar-me de Deus, por causa dos meus pecados, porque o pecado na minha vida separa-me de Deus, não é? Deus também não se mete comigo, porque eu tenho que escolher. Amém? Ele é um cavalheiro, ele não invade, não obriga, não invade o espaço de ninguém. E então é preciso haver alguém puro, alguém perfeito, aceitável ao Senhor, nosso Deus, que se pusesse no meio, alguém que fosse homem, mas também que fosse Deus. Amém? Que como Deus ele podia falar com Deus, e como homem podia falar com o homem. E esse alguém foi Jesus. Esse alguém foi Jesus. E é assim, amados. E Deus é um Deus justo. E Deus quer se encontrar. Agora em Jesus, Ele encontra-se com os homens que o queiram na cruz, na morte, no lugar de sacrifício do seu Filho, do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aleluia. Então, a oferta que se faz a Deus, nesse caso estamos a falar do Cordeiro, representa desejos de pureza,
porque eu me sinto sujo na minha alma, no meu espírito, com pecado, eu tenho desejo de me sentir puro, então eu vou pedir perdão ao Senhor, e a maneira era entregar um cordeiro, um substituto, que fosse morto, cujo sangue jorrasse por mim. Amém? E nisso Deus tem muito que dizer, porque muitas vezes os cordeiros que eram oferecidos a Deus eram cordeiros mancos, doentes, com manchas e com rugas. Aí vai esse. Eu não dou nada para Deus. Que é isso? É que eles querem? Eles querem o nosso dinheiro. Pois é. E Malaquias 1, versículo 6. Malaquias 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor em Malaquias 1, 6. Ok. Ora, Deus a falar, ele diz: ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, letra maiúscula, pai celestial, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Serviço de religião? Isto não honra a Deus. E eu sou Adon, ou seja, sou senhor e mestre. Se eu o sou, então onde está o temor? Onde está o respeito reverente que me é devido? Por que as pessoas dizem Deus, 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 mas não têm temor, não têm respeito reverente, nada? Fazem como querem, tratam-me como querem, quando lhes apetece. Não há temor. E Deus pergunta: onde está isso? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós sacerdotes. Algum sacerdote aqui? Todos, não é? Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Olha só. Quantos desprezam o nome do Senhor? E Deus também, na sua palavra, no Antigo Testamento, proibiu sacrifícios com animais com defeitos, com doentes. Amém? Porque isso era repulsivo tanto a Deus e repulsivo a quem o fazia para Deus. Afinal, a pessoa quer ser pura, vai dar um sacrifício impuro? Não é? Isso não era aceitável. Em Deuteronômio 15, 21, Deus diz o seguinte: Deuteronômio 15, 21, diz assim: se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Yahweh, o teu Deus. Ou seja, tem que ser perfeito. Quando nós damos algo a Deus, não damos assim, onde leva, que é fácil. Não, nós vamos dar com amor, damos o nosso melhor. Amém? Para Deus, a nossa vida, o nosso serviço, a nossa fidelidade, seja o que for. Aquilo que nós queremos dar a Deus tem que ser o melhor. Amém, amados? É isso que Deus espera. Deus olha para o nosso coração. Por isso, Ele também diz Malaquias 1:8. Estávamos há bocado em Malaquias. Voltamos para Malaquias 1:8. O Senhor diz o seguinte, Malaquias 1:8. Olha aí. Diz: quando ofereceis um sacrifício em um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Deus quer perfeito, não é? Ora, vai e apresenta ao vosso governador humano, vai, dá isso ao vosso chefe no trabalho, essas ofertas doentes, essas coisas que não prestam para nada, vai, dá ao vosso patrão, dá ao vosso governador, vai ver se ele gosta. É o que Deus está a dizer, não é? Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Agora, por que Deus diz isso? Deus diz isso para nos tornar conhecedores de que quando ofertamos alguma coisa a Deus tem que ser o nosso melhor. Amém? Deus é santo e a oferta que eu dou a Deus, a oferta que você traz para Deus, amém, representa a nós, não é? Aquilo que nós que nos queremos tomar depois do sacrifício ter sido sacrificado. Eu quero tornar como puro, eu quero tornar como igual a Jesus, eu quero tornar de forma que Jesus possa estar comigo, conversar comigo, possa me usar, possa se agradar de mim, etc. Não é? Então eu não vou oferecer. Se eu quero ser assim, eu não vou oferecer um sacrifício impuro para Deus.
Ou será que o ofertante oferece um cordeiro doente porque ele quer ficar doente? Claro que não, não é? Então, por que oferecer um sacrifício doente para Deus? Será que o ofertante quer ficar cego ou paralítico quando oferece um cordeiro cego ou paralítico para Deus? Claro que não. Então, por que oferecer um sacrifício cego e paralítico para Deus? Jesus não foi apenas para Deus o sacrifício perfeito. Jesus também foi o sacrifício perfeito aos olhos dos homens. Nosso querido Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é tudo quanto nós, eu, você, todos os crentes, todos nós queremos tornar iguais a Ele ou não? Queremos ser como Ele. A Bíblia diz assim somos, se nós caminharmos com Ele. Agora, com respeito ao pecado, a doença e a pobreza, isso tem a ver com a maldição da lei. A Bíblia diz que Jesus é sem mancha nem ruga, Jesus é perfeito, não é? E a fim de que nós, quando ofertamos uma oferta agradável a Deus, nos possamos tornar semelhantes a Ele, perfeitos, puros, em espírito, em alma e em corpo. Agora, apenas o sacrifício de um animal sem defeito, naqueles tempos do Velho Testamento, quando a pessoa ia ofertar esse cordeiro perfeito, aquele sangue, o sangue daquele animal, quando degolado, aquele sangue cobria o pecado, não tirava, cobria o pecado do homem. É como se quem está a limpar aqui põe o lixo debaixo da carpete. Passado um ano tinha que ofertar outro cordeiro, passado mais um cordeiro e mais um, sempre ofertar por causa dos pecados. Não tirava os pecados, apenas cobria os pecados. Amém? Mas o nosso Redentor, sem defeito algum, o seu sangue limpa, purifica, leva, tira os pecados de nós. Amém? E de uma vez por todas, toda a iniquidade do mundo, todos esses pecados caíram sobre Jesus ou não? Toda a iniquidade, toda a maldade do mundo caiu sobre Jesus naquela cruz, que ao meio-dia se fez noite. O pai estava a ver muito o seu filho a passar por aquelas dores, ele virou a cara, o sol apagou-se. E Jesus levantou a sua voz e disse: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado que caiu de Jesus separou. O pecado separa um homem de Deus. E amados, que grande amor esse que nós temos da parte do nosso Deus. Graças a Deus por Jesus e a sua obediência em passar por aquilo que Ele passou para nos trazer a salvação. Graças a Deus. Vamos ver o batismo de João. Diz lá em João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João, isso é João Batista, viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção para ser batizado, não é? E disse, João Batista, o profeta, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta estava a profetizar já, não é? João Batista. Jesus veio ao mundo, e como eu disse, durante 30 anos foi examinado pelo Pai. Ao fim de 30 anos, Jesus dirigiu-se a João Batista para ser batizado. João Batista: eu não sou digno de te batizar. Tu é como deveres. Eu nem sequer sou digno de tomar as tuas sandálias, quanto mais batizar-te. Jesus, importa que assim seja agora, por enquanto. Amém? Sabe por que Jesus foi batizado por João Batista? Porque a Bíblia diz que ao sair da água, o que aconteceu? Mas vamos um bocadinho atrás, só para provar também a examinação de Deus. Jesus era pequenino, era um garoto. Foram à cidade, lembras daquela passagem? Desapareceu. E mãe e José andaram à procura: onde está ele, onde está ele? Estavam aflitos, angustiados. Onde é que ele se meteu? Onde é que foram encontrar Jesus? No templo, a ensinar a palavra, não foi? E olha aqui, Lucas 2, 48, 50. Lucas 2, 48, 50. Assim que os seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Ele estava lá no templo, não é? Então a sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes
perguntou: por que me procuravas? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos ou dos negócios concernentes do meu Pai Celestial? Por quê? Porque ele sabia que Deus estava a olhar, o Pai Celestial estava a olhar para ele, estava a examiná-lo. E Jesus estava a ser obediente, a fazer a vontade do Pai. Amém? O versículo 50 diz que: mas eles, Maria e José, eles não compreenderam bem o que lhes explicaram. Eles não estavam a entender. Eles não estavam a entender. Com a idade de 30 anos, então, foi batizado por João Batista. E ao sair da água aconteceu algo tremendo. Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus, o Pai, disse: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Por quê? Durante 30 anos eu tive a examiná-lo, e ele agradou-me. Está aprovado. Quanto a mim, está aprovado para ser o perfeito sacrifício. E assim, amados, Jesus tinha acabado de receber a aprovação do céu de que ele estava aprovado para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia. E agora, na sua entrada triunfal em Jerusalém, tinha chegado o seu tempo, não mais para ser julgado pelo Pai, mas para ser julgado pelos homens, examinado pelos homens. Aleluia. Amém. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, ele estava a dizer: examinai, ele é o Cordeiro, examinai-o. Examinai-o. Durante 3 anos, Jesus foi observado, foi examinado pelas multidões, ou não? Não é? E, mas de muito perto, a sua aprovação da perfeição por parte dos homens ocorreu na entrada triunfal. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, como nós já lemos. Aleluia, fizeram grande festa, prepararam um caminho para ele, até uma jumentinha mais o seu pequeno, né? Jesus montou o cavalinho, o jumentinho pequeno, né? Que ninguém tinha montado ainda, e todas essas coisas, tudo para honrar Jesus. Ele é o Messias, não é? E o rei, o seu Messias, agora estava a entrar na cidade, a fim de ser sacrificado. Os homens não sabiam isso, mas ele sabia. Ele entrava, mas depois, ao fim de 3 dias, ele iria para a cruz como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse é o nosso Jesus, amados. Eu não estou falando de religião, estou falando de nós caminharmos com Ele e o conhecermos, sentirmos o seu amor, o seu favor nas nossas vidas e nós viver uma vida que o agrade. Amém? Então, amados, Jesus é melhor do que todos os cordeiros terrenos que tivessem ou que tenham sido sacrificados durante todos esses anos do Antigo Testamento para perdão dos pecados. Vamos ver. Hebreus 9, 13 a 14. Hebreus 9, 13 a 14 diz o seguinte. Okay? Portanto, se o sangue de bodes e de touros, as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimoniosamente impuros, e eles vão oferecer esses animais, e isso vai os santificar, de forma de se tornarem, olha aí, exteriormente puros, temporariamente, exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, versículo 14, que mediante o Espírito eterno, o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente, para sempre, a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, porque há comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu Deus, esse Senhor tanto amor por nós, esse Deus tremendo. O sangue de animais sacrificados, como eu disse, não removiam os pecados, apenas os cobriam temporariamente, não é? E por isso mesmo, durante um curto espaço de tempo, e depois logo tinha sido sacrificado outro cordeiro, e outro cordeiro, e outro cordeiro, e assim ia a vida fora, sacrificar, sacrificar, sacrificar. Jesus fez uma vez por todas, para todos.
Amém? E o sangue de Jesus, amado, é eterno. Curioso que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia, nós não vamos lá por causa do tempo, quando Jesus ressuscitou e Tomé foi tocá-lo, nem lembra-se daquela coisa. Eles viram que Jesus era de carne e ossos. Não é como nós dizemos carne e sangue, carne e ossos. Sabe onde estava o sangue? No céu, para a sua e minha remissão. O Senhor Jesus, não é? Aleluia. Assim, uma vez vertido o sangue do nosso Redentor, o Senhor Jesus, nunca mais, até mesmo os próprios religiosos, nunca mais ofertaram um cordeiro. É como se Deus disse: chega. Hoje em dia, de vez em quando, aqui e ali, nós lemos coisas que ofertam sacrifícios de cordeiros, tudo a Deus, mas não é o nosso Deus, é o outro Deus. Eu próprio contestei isto uma vez, mas é outra história. Mas a Deus nunca mais, porque Deus já não quer mais. Aquilo já cheira mal, porque o sacrifício supremo já foi ofertado. Jesus, amém? Jesus foi o perfeito sacrifício e por isso o seu sacrifício pôs fim a todos os outros sacrifícios do género. Porquê? Porque Jesus foi, é e será o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agora, durante os anos todos, aqueles séculos e séculos do Antigo Testamento, irmãos, bilhões de animais foram sacrificados. Bilhões de animais foram sacrificados, amém? Ao longo do Velho Testamento. Muitos milhares de animais eram sacrificados diariamente, quer no tabernáculo, quer no templo mais tarde. Aquilo é só sangue, não é? Mas que eu saiba, e tenho a certeza disso, nenhum desses animais ressuscitou depois de ser morto. Não é? Eles foram assados, foram escortejados, foram divididos entre os sacerdotes e suas famílias para alimentação. Agora, suas peles usadas para outras coisas, como sapatos, etc, etc. E sempre que uma pessoa precisava do perdão da parte de Deus pelos seus pecados, essa pessoa tinha que trazer um animal, sacrificar um animal, examiná-lo, levar para o sacerdote, o sacerdote também examinava se era perfeito ou não. Se fosse perfeito, sacrificava. Sempre. Aleluia. Mas Jesus não foi apenas o perfeito sacrifício pelos nossos pecados, amados, mas Ele também, depois de ser o sacrifício, Ele ressuscitou. Ele desceu aos infernos, lá teve 3 dias, para que você e eu não tivéssemos que ir para o inferno. Ele foi lá por nós. Agora nós que temos Jesus, quando somos promovidos, porque para mim a morte é uma promoção, para aqueles que estão em Jesus, aqueles que não estão em Jesus não sei, mas aqueles que estão em Jesus, é uma promoção. Eles deixam essa vida, vão para uma vida superior, para junto de Deus. Amém? E é uma promoção. Aliás, eu sou africano, em África fazia-se festa, o óbito, festa rija, não é? Churrascada e não sei o que mais. Acabou o sacrifício, acabou a dor dessa vida. Ela agora está em boas mãos. Amém? Ela agora está em boas mãos. E sabe que Jesus reina sobre a nova aliança, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é Filho de Deus, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele providenciou salvação para toda a humanidade. Agora Ele diz assim: olha aí o fruto nas árvores. Querem comer? Vão apanhar e comam. Querem salvação? Aceitem como vosso Salvador. Fácil. E as pessoas acham que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, e grande sacrifício. Como se o sacrifício de Jesus não fosse o suficiente. Isso é como uma estalada sem mão na face de Jesus, irmãos. O sacrifício foi mais que suficiente. Amém? Agora, é uma vergonha. No ano 2000 e não sei quantos, ainda fazem dessas coisas. Aberração para os olhos do Senhor. Isso não agrada a Deus. Agrada a outros, mas não a Deus. Então, amados, o sangue de Jesus remove todos os pecados, purifica totalmente a nossa consciência, como nós lemos.
o nosso espírito, a nossa alma, bendito seja o seu santo nome, até o nosso corpo torna-se o templo do Espírito Santo. Ele não mora em templos de pedra, de calhaus e cal. Ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito. Nós que aceitamos Jesus, que nascemos de novo. Amém? Uau! Que sacrifício esse! Tanto amor assim por nós. Esse é o nosso Deus. Agora, o sacrifício foi examinado. O nosso querido apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte. Ele escreve à igreja de Cristo e ele diz o seguinte. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro. Vou trazer prata, não é valores perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazia e sem sentido, legado por vossos antepassados, a religião. Mas fostes, versículo 19, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como do cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Uma vez por todas está pago. Temos que aceitar isso em nossos corações e agradecer a Deus e agradá-lo em nossas vidas. Agora, permita que eu faça assim um desenho em vossas mentes. Agora já estamos na reta final. E vejam Jesus, que Ele é o Cordeiro Pascal. E vejam esse Cordeiro Pascal em vossa mente. Cada humano, como ser humano, aliás, Jesus foi minuciosamente examinado pelo Pai, como nós vimos. Antes da criação do mundo, já Ele tinha sido escolhido. Deus sabia que Adão e Eva iam cair, iam na conversa do mal cheiroso, não é? E que Ele ia estragar a vida, que ia estragar os planos. Ele sabia disso, mas de antemão, já antes mesmo de criar tudo isso, Ele já tinha um plano da salvação. Amém? Então, Ele foi minuciosamente examinado pelo Pai. Depois, como homem, quando Ele nasceu aqui na terra, da Virgem, durante 30 anos, Ele esteve debaixo do olho do Pai, a ser examinado. Amém? E depois mais 3 anos no seu ministério, a ser examinado pelos homens. Olha aí. E Ele foi anunciado e declarado ser perfeito no dia do seu batismo. Deus diz: este sim, eu me agrado. Tu serves para sacrifício de toda a humanidade. Tu estás aprovado, amém? Tu és aquele cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, amém? Tu agradas-me, eu te aceito. Após examinar o sacrifício durante 3 dias, os homens bem que queriam julgá-lo, bem que queriam matá-lo, não é? Mas eles não acharam, não é? Eles não acharam culpa em Jesus. Eles não acharam culpa em Jesus, não é? E então, assim, as pessoas, quando tinham culpa, tinham que levar um animal para ser sacrificado. Mas em Jesus eles não acharam culpa. Mal sabiam eles que Jesus é o Cordeiro de Deus. Estava ali pronto a ser preparado para ser sacrificado. E Deus ordenou para que o animal a ser sacrificado, repito, fosse cuidadosamente examinado. Não podia ter defeitos, não podia ter mancha nem ruga, não podia estar doente, não podia estar paralítico, cego, seja o que for. Tinha que ser do melhor do rebanho. Perfeito. E por isso, amados, quando você e eu, quando nós nos dirigimos ao Senhor, nosso Deus, nós temos de fazê-lo com uma atitude de arrependimento, se é que existe impureza em nós. Amém? Arrependimento no nosso coração. E sabe uma coisa? Em Jesus, pelos sacrifícios de Jesus, Deus perdoa-nos. Uau, 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 uau. A massa cinzenta muitas vezes não entende isso. Aliás, a Bíblia diz que o amor de Deus ultrapassa essa massa cinzenta. Não dá para entender tanto amor assim. E as pessoas desprezam esse Deus. Como é que é possível? Como é que é possível? E Ele perdoa-nos. Agora, quando eu vou a Ele para a salvação,
com fé no meu coração, ouvi o Evangelho deu-me fé no coração, eu vou aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Ou quando eu, como crente, pequei, e agora vou à busca do seu perdão, porque eu não me sinto bem, eu me sinto-me sujo, sei lá, eu vou pedir perdão ao Senhor meu Deus pelos meus pecados. Irmãos, notem o que eu vou dizer agora. Deus não vai examiná-lo a si e a mim. Deus vai examinar o Cordeiro. Não é isso que faziam? O Cordeiro tinha que ser examinado por nós. E Deus olha para o Cordeiro, e Deus vê que o Cordeiro é perfeito, e que Ele pagou o preço por si e por mim, e o seu sangue derramou por si e por mim, nós fomos resgatados por esse sangue precioso. E Deus diz, como é que eu não posso perdoar? Como é que eu não... Além disso, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador, irmãos. A religião diz que não. Deus ama o pecador e quer que todos venham à salvação em Cristo Jesus. Amém? E ele examina o Cordeiro, mas os religiosos têm a mania que são polícias de Deus. Olha, aquele tem pecado. Olha, o pastor disse isso. Olha, a pastora disse assim. Olha, aquele irmão assim. Olha, aquele irmão assado. Aquele irmão frito. Polícia, Deus não tem polícias. Sabe, quando eu peco, eu sei que pequei. Por quê? Porque o Espírito Santo fala ao meu coração. Ei, ei, não é por aí que eu posso ir. Tu erraste. E o que eu devo fazer? Arrepender-me, reconhecer o meu erro e pedir perdão a Deus. Amém? E não é tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Para que, vamos ver, porventura Deus te perdoa. Não. O sacrifício foi feito. Não brinquem com o meu Jesus. Amém? Então é assim, amados. Ele não examina-nos a nós, ele examina o Cordeiro. E o Cordeiro é perfeito. Olha aí, 1 Pedro 1, 19 e 20. Estou na reta final. 1 Pedro 1, 19 e 20. Diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como do Cordeiro sem mácula ou defeito algum. Versículo 20. Conhecido, olha aí, conhecido de facto antes da criação do mundo. Deus já tinha nomeado Jesus para ser o nosso Salvador, o Cordeiro. Amém? Antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, em nosso favor. Uau! Que Deus é esse! Paizinho querido! Eu adoro esse paizinho. Sim, amados, Deus, quanto a si, quanto a mim, os nossos pecados, Deus examina Jesus, não nos examina a nós. Porque quanto a nós, não há nenhum homem que possa dizer que não tem pecado. Não é? Por isso ele examina Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados. E em Jesus ele nos perdoa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Assim nós nascemos de novo quando aceitamos. Por quê? Só para andarmos aqui nessa vida nascidos de novo. Sabe, o religioso busca Deus, sabe por quê? A maneira própria dele, sabe para quê? Para ver se safa do inferno. Não é porque, para servir a Deus, para agradar nada, treta, para ver se safa do inferno. Mas aqueles que são espirituais, são aqueles que conhecem Deus, sentiram o seu amor, amam a Deus e o servem em espírito e em verdade. Amém? A esses, Deus salvou-os, não apenas para essa vida aqui terrena, mas para que estejam com Ele eternamente. Amém? Nos céus. Olha, Filipenses 3, versículo 20. Deus diz que os seus filhos são cidadãos do céu. Olha aí, e Filipenses 3, 20. No entanto, a nossa cidadania, você que nasceu de novo, você que aceitou Jesus como o seu Senhor Salvador, é do céu, dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que um dia nos virá buscar. Não é? Aqueles que são dele. Agora, note outra coisa. O último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Na maior parte das vezes, quando se refere a Jesus, refere-se com o nome o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro. O Apocalipse. Porque Ele é o Cordeiro de Deus e por causa deles, aqueles que o aceitaram estarão com Ele eternamente nos céus. Amém? O Cordeiro.
Porque é apenas e graças ao Cordeiro, a sua obediência, a sua entrega, o seu sacrifício, que Ele passou por si e por mim, que nós fomos remidos e que nós nos tornamos cidadãos do céu e um dia estaremos a viver todos juntos, eternamente com o Senhor. Olha aí, Apocalipse 7, já estou. São mais algumas escrituras, 7, 9 e 10. Diz assim o apóstolo João: em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão. Se nós continuarmos com Jesus, nós estaremos lá com essa multidão. Amém? Descortinava uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas. E estavam em pé diante do trono de quem? Do Cordeiro. Amém? Vestidos em túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Louvor. Sabe que no céu há muita palmeira? Porque eles tinham, todos eles, milhares e milhares e milhares, grande multidão, todos eles tinham uma folha de palmeira. Há de haver muita palmeira no céu. Oh glória! Amém? Olha, e eles proclamavam com grande voz, versículo 10: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Pai, obrigado, Senhor. Apocalipse 5, 11 a 14 e terminamos. Apocalipse 5, 11 a 14. Diz assim: então, João outra vez, o apóstolo João, reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seus seres viventes, aqueles seres viventes com muitos olhos, muitas coisas, né? E dos anciãos, 24 anciãos, 12 do Velho, 12 do Novo Testamento, cujo número é de anjos, milhares de milhões de milhões. Há muito anjo. Por isso Deus dá ordem aos anjos para cuidar dos seus filhos aqui na terra. Eu tenho. E você? Amém? É melhor que acredite. Porque às vezes há perigos que não nos chegam a nós nem sequer sonhamos, porque os anjos evitaram que esse perigo chegasse a nós. São milhões e milhões de anjos. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não há outro, é o Cordeiro. Não há outra, é o Cordeiro. Amém? E versículo 13: em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, e nós estaremos lá também, se a gente ficar firme no Senhor até o fim, né? Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam. E nós cantamos isso na igreja. É um corinho que nós temos na igreja: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, ao ouvirem essas coisas, bradavam. Eles estavam sempre à volta do trono de Deus, os 4 seres viventes. Bradavam: amém! E os anciãos, 24 anciãos, que estão também perante o trono de Deus, e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Que futuro que nós temos em Cristo! Que futuro que nós temos em Cristo! A religião não nos leva lá. Amém? O nome deste, daquele, daquele outro, não sei o que, também não nos leva lá. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o Cordeiro, ninguém mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tanto amor e carinho para conosco, Pai. Que às vezes nós temos as nossas mentalidades endurecidas, ó Deus, por o espírito desse mundo, que nós nem sequer sentimos isso, nem sequer temos atenção a tanto amor e carinho que tens para conosco, Pai. Senhor, Tu não és o culpado de tantas crianças padecerem, de tantas coisas que acontecem nesse mundo. Tu não és o culpado. Pelo contrário, Tu desejas que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância, Paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Sim, um dia temos que ir, porque Tu não nos queres aqui eternamente, Tu nos queres contigo no céu eternamente.
dá-nos a promoção e nós vamos para casa. Nós somos cidadãos lá do céu. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, e muito obrigado pela Tua paciência, pelo Teu amor, a Tua misericórdia para conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Por isso também o Teu servo, o apóstolo Paulo, disse em Romanos 8 que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais nos condena, porque agora Tu, Senhor, examinas o Cordeiro e nos perdoas a nós pelo sacrifício do Cordeiro por nós. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Para Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Eu oro mesmo para que a Tua igreja, para que todos nós possamos ter essa revelação, Pai. Possamos entender essa verdade, essa realidade, Senhor, que muitas vezes o inimigo faz com que ultrapasse o nosso entendimento, Pai. Que nós possamos agarrar-nos a ela, meditarmos e examinarmos o nosso Cordeiro, Pai, sacrificial, que uma vez por todas pagou o preço. Por isso também Tu dizes na Tua palavra, para nós não tornarmos a crucificar Jesus, porque o sacrifício foi uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus, Pai. A Ti, Senhor, Tu que recebeste esse sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. E os santos da igreja do Senhor Jesus dizem amém, amém, amém. Que Deus o abençoe ricamente. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu quero orar, Senhor, por Teus filhos aqui, Senhor, presentes, e aqueles que não vieram, alguma razão, Tu sabes, Pai. Eu oro para que lhes vá bem em todas as coisas. Eu oro, Senhor, para que o Teu favor continue, Senhor, a jorrar, a chover em suas vidas, Pai. Senhor, para que essa vida, Senhor, eles possam sentir o Teu amparo já nessa vida e eternamente naquele dia que nós fomos para o céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Jesus, Senhor amado, pelo alto preço, altíssimo preço que Tu pagaste por nós. Porque a Bíblia diz, Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. E os santos do Senhor Jesus dizem amém. Tenha uma ótima semana. Deus os abençoe. Amém. Vocês são valorosos, Deus, olhos de Deus.